Oi, eu sou a Laura, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de letras aqui da Unifesp, Guarulhos, e eu decidi que eu vou começar esse novo projeto de videocast, de vídeo diário, de não sei o que que é isso que eu tô querendo fazer. Eu prometo que os outros eu quero trazer um roteiro, mas esse eu falei que não, porque eu ia começar e eu tava postergando muito. Então eu falei, ou começo ou eu não começo. Então eu vou começar. Sejam bem-vindos a esse novo projeto. Ele se chama Palavras que Me Movem. Eu sou atriz, eu sou escritora, amante de música, amante da arte. E eu acho que nada me define mais do que palavras que me movem. O que é a Laura Lee, se não as palavras que movem ela pra vida? A coisa que eu mais gosto no mundo é conversar e discorrer sobre temas. Então acho que não tem nada que me define mais do que ser movida a palavras. Então, hoje eu quero falar sobre alguma coisa que traga sentido pra esse videocast. Então eu não quero alguma coisa idiota. Quero alguma coisa que eu olhe no futuro e eu vejo ali naquele vídeo ela já sabia tudo que ia acontecer. Ela só não imaginava. Então, eu decidi que hoje eu quero falar sobre o poder da palavra. Acho que é um ótimo começo para um canal chamado Palavras que Me Movem. Eu sou uma pessoa que acredita muito que tudo que a gente fala vira real. E tudo que a gente pensa se materializa. E que todas as palavras que saem da nossa boca podem sim se tornar concretas. Então, sempre quando eu tô conversando com alguém, eu gosto de sempre mandar energias positivas nas palavras que eu solto, assim. Então, acho que quando a gente está conversando com o outro, trazendo essa troca de palavra, que é uma coisa forte, quando a gente define alguma coisa, em palavra, a gente está nomeando algo. Eu lembro que uma vez, em uma aula de teatro da professora Priscila Clesse, eu acho que é esse o nome dela, prof, desculpa, faz anos que eu não te vejo, ela falou que a gente tem que ter palavras de prata. E tem muitas músicas, muitos poemas que falam isso, né? Uma palavra é prata, o silêncio é ouro. Tem um rap, inclusive, que fala isso. Acabei de lembrar. Então, acho que isso traz muito sentido pra esse videocast. Eu não quero trazer palavras que não façam sentido pra vocês. Eu quero trazer palavras que vão tocar vocês de alguma forma, seja rindo, seja fazendo vocês pensarem. Acho que é importante. Então, eu quero falar sobre o quanto que a gente não pensa sobre a importância de palavras na nossa vida. Eu sou uma pessoa que pratica muito lei da exposição e da atração, e eu gosto muito desse estilo de vida, assim, de me espiritualizar nesse assunto, mas eu acredito que vira algo banal quando a gente não sabe pensar e não sabe utilizar da forma correta. A gente costuma achar que tudo que a gente atrai é só o que a gente quer de bom, sendo que não. Tudo que a gente pensa de ruim, a gente também pode atrair. Tanto que tem aquele meme, tipo assim, ah, você atrai o que você tem medo. Ai, que medo de moreninho, bem lindinho de bigode atrás de mim. Entendeu? Tem esse idiotice? Tem. Eu acho muito engraçado? Acho, porém é verdade. A gente atrai o que a gente tem medo. Então, quando a gente tá conversando com amigos, a gente costuma falar muitas vezes, nossa, eu tenho muito medo de que tal coisa aconteça com a gente. E de repente aquilo vai acontecer com você. E você fica, ah, gag de como que isso aconteceu? Eu tava falando antes de como eu não queria que isso acontecesse. E é uma coisa assim que choca mesmo. Quantas vezes, né, a gente já ficou falando, ah, eu tenho muito medo de que tal coisa aconteça, eu não quero que isso aconteça. E pum, vai lá e acontece. Inclusive, isso me faz refletir sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é sobre a melhora que antecede a morte. Eu acho que quando a gente tá numa relação, tá em na vida mesmo, e a gente sente que vai morrer, a gente sempre melhora antes. Então, muitos casais que eu vejo costumam falar que antes de terminarem um relacionamento muito longo, eles tiveram muitas brigas feias, que emanaram coisas feias um pro outro, e de repente ficaram muito bens um com o outro. E ficaram muito felizes naquela posição de casal. E depois isso fizeram eles refletirem, tipo, nossa, por que a gente tá fazendo isso? Vamos melhorar. E aí melhoram e tal, voltam a ser amigos, voltam a ter esse diálogo e pum, termina. Porque eu acredito que tudo que a gente falou, em alguma vez vai se concretizar. Então, se em uma briga de casal você acaba soltando, ai, que sei lá o quê, eu não sei nem porque eu tô mais com você, e de repente você acha que isso vai melhorar, não tem pra onde isso melhorar, amor. Isso está fadado ao fracasso, porque você emanou isso há muito tempo atrás. E enquanto você não se perdoar por aquelas palavras e não querer se conversar com aquela pessoa do passado, isso não vai melhorar. Então, eu acredito muito que as nossas palavras são de prata. A gente vai realizar o que a gente pensa e o que a gente fala. Então, eu quero trazer para esse videocast apenas palavras boas e apenas palavras positivas e palavras que sejam
que façam sentido para a vida de vocês, de alguma forma. Mas voltando ao assunto, o que são palavras, não algo que a gente inventa para expressar o que a gente sente? E, se não houvesse as palavras, de que forma a gente iria se expressar? São duas coisas que me fazem pensar muito. Porque, tudo bem, as palavras foram inventadas. Em algum momento alguém inventou essa palavra. Mas o quanto aquela pessoa teve que sentir pra despejar aquela palavra. Por exemplo, uma palavra que eu amo, dádiva. O quanto aquela pessoa teve que teve que ficar encantada por algo, teve que ficar apaixonada, obcecada e querer explodir de sentimento ao ponto de nomear ela como uma dádiva. Eu amo essa palavra, eu acho que é uma palavra, uma das palavras que mais me fazem feliz no mundo, assim, que me fazem mais ficar transbordando, enchendo a boca pra falar. Porque o que é a beleza da nossa vida, senão as dádivas do nosso dia a dia? E o que é a dádiva do dia a dia, senão aquele bom dia que a gente acaba dando pra uma pessoa na rua, senão aquele por favor, muito obrigado, senão essas palavras de bondade mesmo que a gente troca. E eu sinto que a gente às vezes é muito egoísta por não se reconhecer nesse lugar. Quantas pessoas não queriam poder apenas andar na rua e sair falando emanando coisas boas para outras pessoas? E o quão isso não faz falta para alguém, sabe? Quando eu normalmente estou andando no centro de São Paulo e eu olho as pessoas, eu vejo o quanto que a gente tem uma vida corrida, né? O quanto o centro de São Paulo é um lugar corrido. E, porra, ninguém vai ter tempo de ficar andando na rua falando, ai, te amo, muito obrigada. Bom dia. Não, a gente só quer chegar no trabalho logo, a gente só quer chegar no estudo logo, chegar em casa logo. Mas isso é algo que faz falta no dia de alguém, né? Se a gente tá conversando com alguém e começa a perguntar sobre isso, a gente vai descobrir que nem todo mundo recebeu um eu te amo de um pai, de uma mãe, e que nem todo mundo acredita que pode ser amado o tanto que a gente ama ele, entende? Eu tenho muitas amigas que já viraram pra mim e falaram, Laura, eu acho que eu nunca fui amada. E eu acho que eu nunca vou ser amada. Quando eu olho pra elas, eu penso, eu acho que eu nunca amei tanto alguém como eu amo você. É uma explosão, assim, de amor que me faz, meu Deus, enlouquecer. Eu amo meus amigos, eu amo minhas amigas. Eu falo que eu sou apaixonado por todas as minhas amigas, por todos os meus amigos. Porque eles são incríveis, que eu quero amar eles o tempo inteiro. E eu paro pra conversar às vezes com eles e eu vejo que nem todo mundo teve esse amor e teve essa demonstração de afeto que é tão importante. Não é à toa que minha linguagem de amor favorita são palavras de afirmação. Talvez eu tenha issues. Porém, isso não é o caso. É, eu acho que eu escolhi esse nome Palavras que me movem porque eu sou movida, além de ser movida a palavras, eu sou movida a tudo que me faz sentir. E citação de Jujutsu e Anasui. Eu sou movida a falta. Então, se me falta palavras, eu vou querer ir atrás dessas palavras pra explodir e expressar o que eu sinto. Tem uma música das rappers Tasha e Tracy que elas cantam ou nós escrevia isso, ou nós virava homem-bomba. E uma conversa com uma amiga, Luna Sultani, que eu amo demais, de paixão, ela falou que adorava esse adjetivo panela de pressão, assim, essa metáfora de a gente enche, 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 enche e explode, assim. Ou a gente solta esse gás, aos poucos a gente explode. E eu acho que nada define mais a minha relação com as palavras do que isso. Porque ou eu escrevo, ou eu falo tudo isso, ou eu explodo. E eu não quero explodir, então eu preciso falar. E acho que isso também tem muito a ver com essa questão de saúde mental e de diálogos em relações, né? Eu acho que é muito importante quando a gente tá em uma relação falar pra não explodir. E eu sinto que pra muitas pessoas falta falar, falta achar palavras pra expressar o que sente. Porque nem a gente vamos ter que reconhecer aqui, tá? Esse é um lugar de se reconhecer e reconhecer os privilégios. Nem todo mundo consegue falar o que sente, tá? Nem todo mundo consegue entender os sentimentos, nem todo mundo consegue entender o que é sentir. E tá tudo bem, não tudo bem. Mas tá tudo bem também. Você também não quer, pode não querer isso. Ou às vezes é obrigatório, não é opcional. Mas eu acho que quando a gente se entende pouco e não sabe se colocar em palavras, a gente não sabe quem a gente é. E isso é muito, muito difícil pra alguém. Acho que é impossível a gente criar relações no mundo, é impossível a gente criar relações saudáveis se a gente não se entender. Porque se eu não entendo nem eu mesma, como eu vou conseguir entender o outro? E eu acho que a gente saber as palavras certas pra se expressar e pra falar sobre a gente é muito importante. Eu acho que no fim esse episódio tá sendo sobre palavras e sobre o que eu quero pôr aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse diálogo maluco, onde eu começo uma conversa aqui e vou viajando.
Então sejam bem-vindos, esse é o Palavras que Me Movem. Me contem o que vocês querem ver aqui, o que vocês querem me ver discorrendo sobre. Eu quero trazer perguntas, eu quero trazer vídeos, eu quero trazer música, eu quero trazer muita coisa aqui ainda. Muita referência, muita coisa boa. E eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam em todas as minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo no YouTube, deixar no meu Instagram o perfil do Palavras que Me Movem, porque eu vou criar um perfil à parte só para poder dar uma atenção maior em vocês. Eu vou também deixar lá o link de todas as redes sociais, eu espero que vocês me encontrem lá. E pode mandar mensagem, vamos conversar, vamos fazer amizade, vamos conversar. Então, podem me mandar mensagem, tá? E é isso, sejam bem-vindos ao Palavras que Me Movem. Eu espero que vocês gostem. E é isso.